O motorista que atropelou duas mulheres e matou uma das vítimas vai responder pelo crime em liberdade. O teste de bafômetro constatou que ele estava embriagado. A vida da minha cunhada perdeu, a cunhada com 52 anos. O número de internações nas enfermarias por Covid em Rondonópolis se aproxima de zero. E o Cuiabá não conseguiu passar pelo líder do Campeonato Brasileiro, mas os jogadores gostaram do desempenho em campo. Mostrando nossa força também, que não é fácil ganhar do Cuiabá. É o MT2 que já está no ar. Olá, boa noite. Uma mulher morreu depois de ser atropelada por uma caminhonete que invadiu a calçada onde ela estava em Cuiabá. O motorista chegou a ser preso por embriaguez. Ele pagou fiança de R$11 mil e foi liberado pela justiça para responder pelos crimes em liberdade. As marcas deixadas no muro da residência, que fica na Avenida Doutor Meireles, no bairro Tijucal, na capital, mostram o local exato onde Doranês Pinheiro Martins estava sentada com a cunhada quando foi atingida pelo veículo. Quando ele chegou lá, eu puxei a minha cunhada, mas eu não consegui trazer ela e eu pulei de longe. A vida da minha cunhada perdeu, a cunhada com 52 anos, trabalhadeira, lutadeira, cuidando de filho, 4 netos. De acordo com a Delegacia de Trânsito, o motorista de 52 anos perdeu o controle quando passou por um quebra-mola. Desgovernado, derrubou um motociclista que vinha sentido contrário. Subiu na calçada e atingiu a mulher. O motorista foi contido pelos moradores até a chegada da polícia. Os policiais da Deletran realizaram o teste de etilômetro que comprovou que o motorista de 52 anos de fato estava alcoolizado. Ele foi preso em flagrante, mas foi solto em audiência de custódia ontem, após pagar uma fiança de 10 salários mínimos. Importante esclarecer que o Código de Trânsito favorece os condutores de veículos automotores envolvidos em acidentes que permanecem no local dos fatos, isentando-os de serem presos. O condutor irá responder pelos crimes de homicídio culposo no trânsito qualificado pela embriaguez e também pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito por embriaguez. Nesse ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 580 mil maços de cigarros. O contrabando ilegal dessa mercadoria também afeta os cofres públicos, já que deixam de arrecadar impostos. Essa carreta, com mais de 80 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, foi apreendida no começo desse mês pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163, no município de Itiquira, e foi uma das maiores apreensões do ano. Nós direcionamos nosso policiamento justamente para buscar os resultados. E isso tem feito com que as apreensões tenham aumentado, embora o volume menor, mas as quantidades de ocorrências maiores. Mesmo com essa queda nos volumes, esse ano já foram mais de 580 mil maços de cigarros apreendidos só pela PRF. O equivalente a mais de R$1.800.000 que deixaram de ser comercializados ilegalmente. Essas mesmas quadrilhas atuam no tráfico de drogas, atuam no roubo e furto de veículos e elas utilizam esses recursos para se monetizar, para conseguir realmente dar continuidade às suas ações criminosas. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o consumo de cigarros ilegais no Brasil caiu no ano passado, passando de 57% de todos os cigarros vendidos no país para 49%. Uma das explicações pode ser a alta no preço do produto contrabandeado. Segundo dados da Receita Federal, mesmo com a queda no mercado ilegal de cigarros em Mato Grosso, as organizações criminosas ainda movimentaram cerca de R$207 milhões com o produto. Só em ICMS, o Estado deixou de arrecadar cerca de R$74 milhões para os cofres públicos. A grande diferença de imposto é que faz com que o produto contrabandeado seja tão atrativo, porque ele não incorpora o imposto e ele tem aí um custo bem mais baixo. O imposto sobre o cigarro legalizado no Brasil é de 70% a 90%. Taxa que é alta por recomendação da Organização Mundial da Saúde, para tentar conter o consumo.
Uma ossada humana foi encontrada num terreno em Sinop, no norte do estado. Agora a polícia quer saber de quem era o corpo, se houve crime e as circunstâncias em que tudo aconteceu. Os policiais militares chegaram ao local na manhã desta segunda-feira depois de serem comunicados por moradores. A princípio, 2 transeuntes, um casal, estava fazendo caminhada pelo bairro e juntamente com um cachorro pastor alemão que debandou e veio até este local. E o proprietário do cachorro veio atrás e encontrou essa alçada, entrou em contato conosco. Além das polícias militar e civil, peritos criminais da Politec também estiveram no local para iniciar o trabalho de identificação da vítima. O local passou por um incêndio no início do mês, né? E a gente vê vestígios da ação do fogo sobre esses ossos. Não encontramos restos mortais no sentido de algum material biológico. Então o processo agora é que o IML talvez consiga identificar, né, se homem ou mulher, e talvez extrair algum DNA, mas é difícil por conta da ação do fogo nesse caso. Começa a valer a partir de amanhã o segundo reajuste neste mês dos preços do óleo diesel e da gasolina. É sobre isso que vamos falar ao vivo com a Bárbara Fava. Mais um reajuste, né, Bárbara? Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos nessa segunda-feira que nos acompanham. Pois é, mais um reajuste. A partir de amanhã, o preço do litro da gasolina que vai para as distribuidoras passa de R$ 2,98 para R$ 3,19, um reajuste de 0,21%. Já o preço do litro do óleo diesel passa de R$ 3,06 para R$ 3,34. Nós percorremos alguns postos de gasolina aqui em Cuiabá e a média que a gente observou do preço da gasolina está em R$ 6,49. Já o diesel em torno de R$ 5,40. Vale lembrar que esse percentual é sempre repassado para o consumidor, né? No caso do óleo, o impacto é maior no transporte de mercadorias, que é feita basicamente por vias terrestres aqui no Brasil. Então, portanto, a partir de amanhã, esses preços que a gente acabou de mostrar aí para vocês vão sofrer um reajuste anunciado hoje pela Petrobras, que é o segundo reajuste, pessoal, neste mês de outubro. E claro, né, Elias, esse reajuste o preço do etanol, né, vai acompanhar essa nova alta da gasolina, esse novo reajuste da gasolina. E nós vamos aguardar para observar isso, né, Elias? E sentir no bolso, Bárbara. Muito obrigado, uma boa noite para você. A inflação está mudando o hábito alimentar dos brasileiros e também dos mato-grossenses. O tradicional bife está cada vez mais raro na mesa. E para garantir a proteína, os miúdos de porco estão ganhando cada vez mais espaço na hora das refeições. Com o preço da carne nas alturas, a procura por suína aumentou bastante, principalmente os miúdos. Enquanto a costelinha sai a R$ 20 o quilo, o ossinho tá 7. Além disso, itens da feijoada como orelha, rabo e pé estão entre os mais vendidos. Teve um aumento sim de demanda da carne suína, a procura tem sido bastante grande. Eu acredito até mesmo pelo devido preço da carne. Carne bovina está um pouco mais cara, né? E a carne suína ser um pouco mais acessível às pessoas que precisam. Muitos clientes que compravam cortes de filé mignon, patinho, mudaram os hábitos e intensificaram a tradição cuiabana de comer dobradinha, rabada, sarapatel e caldo de mocotó. Estão mudando, eles estão procurando uma forma não de deixar de comer, mas estão diversificando para poder... A rentabilidade das pessoas mudou muito, né? A carne se tornou muito cara hoje. Nos dias quentes de calor intenso, que é mais do que comum aqui em Cuiabá, as cozinheiras desse restaurante especializado em comidas típicas preparam em média 300 refeições por dia. E aí, quando o tempo muda, a temperatura fica mais amena, elas aumentam ainda mais a produção. O carro-chefe, mocotó e dobradinha rabada é todos os dias. De terça a domingo, tem que ter. Estou comprando dobradinha e mocotó, né? O clima tá mais propício, né? Então, assim, Cuiabá é sempre bom, né? Você tá tendo essas diversidades aqui, né?
Daqui a pouco, o número de internações nas enfermarias para pacientes com Covid em Rondonópolis cai e se aproxima de zero. E a volta às aulas totalmente presenciais nas escolas municipais de Primavera do Leste. A gente volta já. As visitas nos presídios de Mato Grosso estão autorizadas a serem realizadas a partir da próxima sexta-feira. A medida foi possível depois do avanço da vacinação contra a Covid, dos reeducandos e dos profissionais que trabalham nas penitenciárias. As visitas estão suspensas há 1 ano e 9 meses nas 44 unidades prisionais em todo o estado. Nesse período, dos mais de 11.500 detentos, 2.000 contraíram Covid, 6 morreram da doença. E entre os 2.500 policiais penais, 19 morreram vítimas do coronavírus. Com o avanço da campanha de vacinação e a redução do número de infectados, a Secretaria de Segurança Pública vai permitir a retomada da visitação aos presos. As visitas de familiares, advogados e religiosos estarão liberadas a partir da próxima sexta-feira, naquelas unidades prisionais em que toda a população carcerária tenha sido imunizada com a segunda dose da vacina há pelo menos 15 dias. Cada unidade prisional vai definir dia e horário das visitas de uma pessoa, com no mínimo 1 hora de duração, de 2 em 2 semanas. Na Penitenciária Central do Estado e no Centro de Ressocialização de Cuiabá, as visitas irão recomeçar no dia 6 de novembro, já que a imunização só terminou de ser feita na última sexta-feira. Para entrar nas unidades prisionais, os visitantes terão de estar vacinados com as 2 doses e cumprir as medidas de biossegurança. Essa decisão foi tomada em conjunto com todos os poderes: Poder Judiciário, Poder Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde, OAB e Conselho Penitenciário. Nós fizemos uma reunião anterior no Tribunal de Justiça, qual foi apresentado por parte do Executivo uma normativa para retorno das visitas. Isso se deu por quê? Por conta do avanço da vacinação no âmbito do sistema penitenciário. A retomada das visitas aos presídios será acompanhada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Estamos todos empenhados em todas as unidades penitenciárias de Mato Grosso para que esse retorno seja realizado de maneira breve, mas sem dúvida também observando a questão técnica. Nós não podemos dar passos onde nós não pudermos. Já chegamos a um ponto importante, até de vitória. Nós não podemos voltar atrás. Queremos sim que todos recebam visitas, mas sim de maneira saudável. Em Primavera do Leste, as escolas municipais retomaram hoje as atividades totalmente presenciais. Apenas os alunos com comorbidades poderão continuar em casa com as aulas remotas. Os 30 estudantes desta sala da Escola Mauro Vaz de Primavera do Leste estão todos juntos pela primeira vez neste ano. Eu gostei de rever meus amigos, de sair um pouquinho de casa de novo. Eu gostei bastante de voltar às aulas presenciais. É melhor porque a gente tem a explicação da professora e um acompanhamento mais de perto. Érica e Kathleen eram uma dupla inseparável na escola. Até que em março do ano passado elas tiveram que se separar por causa da pandemia. Aí, em agosto deste ano, começaram as aulas no sistema de rodízio, em formato híbrido, mas ainda não tinha se reencontrado. Agora, com as aulas totalmente presenciais, agora podem matar a saudade. A gente vai pro recreio, conversa junto, faz trabalho junto, desenha junto também. Com a volta da aula presencial, melhorou muito nossa relação de amizade, sabe? É muito melhor esse sistema do que o outro, que a gente não podia se ver, só pela câmera e olha lá. Com as turmas completas, o distanciamento nem sempre é possível, mas as outras medidas de biossegurança estão sendo cumpridas. Vamos manter os protocolos. A máscara é obrigatória, a aferição de temperatura nós vamos continuar e também o uso do álcool em gel. Então, nós precisamos ainda preservar. Primavera do Leste tem 22 escolas com cerca de 9.000 alunos matriculados na rede municipal de ensino que voltaram às aulas totalmente presenciais nesta segunda-feira. Esse retorno sem limite de ocupação
preocupação só foi possível com o avanço da vacinação, a diminuição da taxa de contaminação e dos leitos hospitalares ocupados no município. O retorno às aulas presenciais de alunos com doenças pré-existentes não é obrigatório. Os pais ou responsáveis precisam apresentar um laudo médico para que a criança possa continuar com as aulas remotas. Nós pedimos encarecidamente que nos procure, que nós estamos aqui para dar todo o apoio, toda a orientação que seja necessário para sanar a dúvida desses pais ou responsáveis. Vamos aos dados da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. Foram registrados 428 novos casos de Covid em Mato Grosso. Desde o início da pandemia até agora, são mais de 545 mil casos da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 5 óbitos. Em Mato Grosso, o coronavírus já provocou a morte de 13.915 pessoas. Do total de contaminados, mais de 529 mil pessoas estão curadas. Vamos ver agora como está a vacinação em Mato Grosso. O total de vacinados com a primeira dose é de 2.388.802, 66,97% da população do estado. O número de pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única já passa de 1,5 milhão, ou seja, 43,69% da população. E 47.287 receberam a dose de reforço no estado. Em Rondonópolis, a taxa de internações nos leitos de enfermarias Covid na rede pública de saúde registrou neste começo de semana apenas 1% da ocupação. Um cenário que mostra o resultado da vacinação. Há uma semana, a taxa de ocupação nas enfermarias do Hospital Municipal Antônio Muniz e da Santa Casa de Rondonópolis está abaixo de 4%. Já o índice referente ao período de sábado e domingo ficou em destaque. A taxa de ocupação das enfermarias em Rondonópolis atingiu 1%. Isso significa que dos 91 leitos de enfermaria que a cidade tem, apenas um está com paciente. Virologistas, epidemiologistas e médicos têm dito que esse é mais um resultado da vacinação. E a imunização tem feito reduzir também o número diário de mortes pela doença. Rondonópolis está há 10 dias consecutivos sem novos óbitos por Covid. Esta médica diz que a redução nas internações é um sinal de que a pandemia está recuando. Conforme a vacinação foi subindo, a cobertura vacinal foi melhorando, a gente percebeu um número decrescente de pacientes, tanto positivos, mesmo aqueles que positivam, eles têm uma doença muito mais branda. Poucos necessitam de hospitalização e doença realmente mais grave que necessita de cuidados intensivos, que vão ocupar os leitos de UTI, são mínimos. Vamos para o intervalo e daqui a pouco você vai ver. O Cuiabá deu trabalho para o líder, mas não conseguiu sair com a vitória. A gente volta já. Uma comitiva do governo do estado vai representar Mato Grosso na COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai começar no próximo fim de semana na Escócia. O estado ainda não cumpriu acordos para a redução do desmatamento firmados na ONU em 2015. Mas, antes de embarcar, o governador lançou um projeto para reduzir as emissões de carbono. A Run to Zero, ou Corrida para o Zero, é um programa das Nações Unidas que pretende zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. Em Mato Grosso, o objetivo é atingir a meta antes, em 2035. São 12 ações que vão de reflorestamento à recuperação de pastagem. Todas as 12 ações já fazem parte da agenda ambiental do estado de Mato Grosso. Todas elas estão aderentes ao programa, a estratégia PCI, que é Produzir, Conservar e Incluir, que tem na sua composição o poder público e o privado. O programa é voluntário, vai precisar da adesão de empresas, indústrias, produtores rurais e investidores. Se conseguirem atingir as metas, eles vão receber selos de carbono neutro, reconhecidos pelo mercado como de compromisso com a redução na emissão de gases. O programa foi anunciado um dia antes do governador e de uma comitiva formada pela primeira-dama e alguns secretários e deputados estaduais partirem para a Europa. Durante 2 semanas, eles vão participar de eventos ligados ao meio ambiente. Um deles vai ser a COP26 em Glasgow, na Escócia.
Um dos objetivos da viagem é atrair investimentos internacionais. Só que Mato Grosso ainda não cumpriu uma promessa feita na COP21, realizada em 2015 em Paris: reduzir a área desmatada na Amazônia Legal a 574 quilômetros quadrados por ano. Em 2020, a área desmatada em Mato Grosso foi 3 vezes maior, 1.745 quilômetros quadrados. Mesmo assim, o governador não teme uma onda de desconfiança e preferiu destacar a redução de 20% no desmate ilegal neste ano de 2021. Eu posso explicar que esse ano Mato Grosso reduziu 20%. Se nós olharmos num recorte de 15 anos, o desmatamento tem caído significativamente. Agora, se você escolher ao longo desses 15 anos um ponto específico para analisar, seria uma análise muito pontual, focada no negativo. A comitiva terá a primeira-dama, secretários e alguns deputados. Antes da Escócia, o governador terá encontros na Dinamarca, país que tem investimentos em meio ambiente em todo o mundo, inclusive no Brasil. Nós vamos para a COP mostrar o que estamos fazendo, as oportunidades e o programa do estado de Mato Grosso para mostrar para o mundo. Se vocês querem que a produção seja sustentável, financie as ações concretas, o programa do estado de Mato Grosso, que é concreto e inclusive tem aderência à campanha mundial para que de fato isso aconteça. As provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Cursinhos presenciais e em plataformas digitais ajudam os alunos. Na reta final, os professores orientam que seja feita uma revisão dos principais assuntos. Lá vai a Maria Luísa, de 17 anos, para mais um dia de estudo. Ela está no 3º ano do ensino médio e faz cursinho. A rotina é puxada, já que o objetivo é passar em medicina. É muito complicado você ter que decidir tanta coisa com tanta pouca idade e ter que lidar com isso de certa forma sozinha, né? E toda essa pressão tem motivo. É que o Enem é considerado o maior vestibular do país. Serve para disputar vagas em universidades públicas, como a UFMT, por exemplo, e também as particulares. Além disso, com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, é possível conseguir bolsas de estudo e até mesmo financiamentos estudantis. Em Mato Grosso, 52.218 pessoas se inscreveram. Desse total, 1.163 inscritos são de unidades prisionais. O exame é composto por uma redação e 4 provas objetivas, de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Para que os estudantes da rede pública se preparem para as provas, o governo do estado oferece o pré-ENEM digital, com aulas online e presenciais. Muito bom e é essencial para a gente que estava no momento de pandemia, ficou confuso a aula para todo mundo ficou meio perdido e isso veio para dar uma mão mesmo, tirar a gente lá do fundo do poço, que estava todo mundo ruim. O professor orienta que nessa reta final não adianta abraçar todas as matérias. Reta final, os alunos precisam revisar e aí revisar o correto, o certo. Aquelas questões, aqueles assuntos que mais são recorrentes no Enem, que tendem a ter uma chance muito grande de cair no Enem desse ano, aí a gente focar nesses assuntos específicos. O curso de História da UFMT oferece de graça aulas online. É o Vivarium TV. O projeto, ele trata-se de mini-aulas com cerca de 10 a 15 minutos, onde os conteúdos que podem ser acessados dizem respeito a contextos da Antiguidade e da Idade Média, que vão ajudar os alunos a pensar esses conteúdos para o Enem. E para saber quais são seus pontos fortes e os que precisam ser melhorados, neste site estuda.com é possível fazer simulados. Pode fazer, por exemplo, a prova do Enem 2019 inteira, primeiro dia, segundo dia, ele pode fazer provas de diversas faculdades privadas e públicas também, que tem vestibular. E a partir daí, não só isso, ele pode gerar simulados personalizados ou simulados prontos, que nós temos lá também, ou estudar por conteúdos específicos. A expectativa da Maria Luísa é que toda essa dedicação resulte numa boa nota, porque ela já se imagina nessa profissão. Médica, pediatra. No Campeonato Brasileiro, o Cuiabá não conseguiu passar pelo líder. Perdeu, mas não foi fácil para o Atlético Mineiro.
O MT2 termina aqui e nossas equipes seguem atualizando as notícias no G1 Mato Grosso. E amanhã, a partir das 6 horas da manhã, tem o Bom Dia Mato Grosso, o primeiro telejornal a contar tudo o que acontece no nosso estado. Até amanhã.